Ainda estamos no Outubro Rosa e encerrando essas atividades do mês internacional de prevenção ao câncer de mama, viemos até o Sequipe para conversar um pouco mais aqui com o Dr. Heriberto Júnior, que vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre o câncer de mama. Tudo bem, Dr. Heriberto? Tudo bom, Érica? É um prazer enorme estar com você aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar à população sobre um tema extremamente importante, que é o câncer de mama e a prevenção, e principalmente sobre o Outubro Rosa, que é o mês que representa o combate ao câncer de mama. Esse combate não se dá apenas ao combate da doença, se dá no âmbito da prevenção, da profilaxia, de como ensinar a população, de um modo geral, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente faz para tentar diminuir a incidência e, nos casos que a gente não consegue diminuir a incidência, diminuir a mortalidade do câncer de mama. Pronto, vamos tirar algumas dúvidas aqui da população. Como é que se desenvolve o câncer de mama, Dr. Heriberto? Bem, geralmente o câncer de mama, ele pode começar a mamografia com as pequenas microcalcificações. Então, na verdade, é uma célula, e essa célula ela começa a se multiplicar de uma forma desordenada. É uma doença que geralmente acomete mais as mulheres idosas. Então, é mais comum a partir dos 60 anos. Mas nada impede que uma mulher com 30 anos, com até 25 anos, venha desenvolver o câncer de mama. Então, o que a gente recomenda é que a partir dos 40 anos, geralmente, a mulher procure um mastologista ou um oncologista para começar a realizar uma prevenção do câncer de mama. Se tiver alguma alteração, esse tempo pode ser encurtado, ou então, se tiver o exame todo normal, você pode até fazer esse exame a cada 2 anos. Então, se uma paciente ela tem um parente em primeiro grau e 2 parentes em segundo grau, ou então 2 parentes em primeiro grau com câncer de mama ou ovário, então a gente suspeita que essa paciente ela pode ter uma mutação de alguns genes chamados de BRCA1 e BRCA2. A maioria dos casos de câncer de mama, eles não têm origem genética diretamente na história familiar. A maioria são cânceres que ocorrem de forma que a gente chama esporádica. Então a gente vai conseguir mesmo o diagnóstico precoce através da realização de exames de imagem, principalmente a mamografia e a ultrassom das mamas. É importante identificar 2 fatos aqui. Existe o câncer in situ, que é uma lesão que a gente pode dizer maligna, mas que não precisa de tratamento quimioterápico, precisa apenas da cirurgia. E se a mama for retirada por completo, muitas vezes nem da radioterapia vai precisar. Às vezes sim, às vezes não. Agora, o câncer invasor, geralmente ele precisa de um tratamento sistêmico, porque quando a gente fala de invasor, as células já atingiram a corrente sanguínea. Então a gente faz um tratamento sistêmico, que é um tratamento que é feito com algum remédio. Esse remédio pode ser dado por via oral, pode ser um hormônio ou via venosa, que é a quimioterapia. E aí a gente procura, deste modo, evitar com que essa doença volte no futuro. Existem tipos diferentes de câncer de mama? De forma bem simples, eu posso dizer para você que o câncer de mama, pelo menos, são 4 doenças. Então, a gente tem que dividir e tratar a paciente de acordo com o que a gente sabe. Agora, o que a gente tem visto cada vez mais nos congressos nacionais e internacionais é que essas 4 doenças, pelo menos, de forma molecular e de apresentação, elas se apresentam de forma muito diferente. Então, não são apenas 4 doenças, são 4 doenças no papel que a gente sabe. Mas isso daí eu acredito que muito mais do que 20 doenças diferentes. Porque, por um exemplo, um tipo de doença que se apresenta numa mulher, por exemplo, com 30 anos, às vezes tem o mesmo tipo molecular, com receptores hormonais positivos, uma proteína que se chama HER2 negativo. Isso daí vai ser totalmente diferente, a agressividade, do que se apresenta numa senhora de 70, 80 anos. Então a gente sabe que são doenças que têm aparentemente um perfil igual, mas são completamente diferentes. Bom, eu vou abordar um assunto aqui que foi um assunto assim que foi super polêmico e ao mesmo tempo foi um alerta para as mulheres do mundo inteiro, né? Que foi a Angelina Jolie, que é uma mulher linda e fez uma mastectomia radical nas 2 mamas. Na verdade, ela conseguiu. A mãe dela teve um câncer de mama ou foi de ovário, isso daí eu não tenho certeza. E ela tinha comprovadamente a mutação desses genes, o BRCA1 e o BRCA2. Então ela fez essa mastectomia, mas na verdade ela fez uma mastectomia poupadora de pele. Então na verdade ela não tirou as 2 mamas, na verdade ela só tirou o tecido glandular mamário, poupou a pele e colocou uma prótese de silicone por baixo. Então na verdade assim, o aspecto estético não fica totalmente igual, mas
fica um aspecto estético que fica interessante, assim. Não ficou completamente sem nada, com a mama totalmente seca. E não precisou também fazer o esvaziamento axilar, que é aquilo que causa o linfedema e inchaço nos braços. Quando ela fez esse procedimento, ela conseguiu diminuir de forma significativa a chance de recidiva não, dela desenvolver a doença, mais ou menos na ordem de 90%. Então assim, quem tem essa mutação, ela ainda tem o risco de ter câncer de ovário. E aí, para quem tem câncer por conta da genética, então para quem tem essa mutação tem risco também aumentar de ter câncer de ovário. Mas o câncer de ovário para uma mulher da idade dela seria algo de fazer uma ovarectomia e deixar ela numa menopausa muito precoce, uma pessoa muito jovem, então seria algo talvez muito agressivo. Na minha opinião, eu não concordo, mas está descrito na literatura como uma opção viável. Outra opção é se fazer uma quimioprofilaxia, que é usar um medicamento na base de hormônio, no qual vai tentar impedir com que a mulher desenvolva um tipo de câncer que seja hormônio sensível. Então a gente não consegue, deste modo, evitar com que ela desenvolva todos os tipos de câncer de mama, mas, assim, enfim, é alguma forma também. O que eu acho que é o mais eficaz realmente é o que a Angelina fez, que é fazer a mastectomia profilática bilateral poupadora de pele, porque o aspecto estético fica muito bom e o risco de desenvolver a doença realmente reduz de forma bem significativa. E aqui no Brasil já se faz esse tipo de cirurgia? Porque era uma coisa também que as pessoas não conheciam, né? Esse tipo de cirurgia se faz aqui no Brasil já há algum tempo, então a Sociedade de Mastologia e a gente como oncologista, a gente já tem visto pacientes que têm feito esse tipo de cirurgia. Aqui em Recife? Aqui em Recife. E esse tipo de exame recentemente tem sido feito também aqui em Recife, o exame de pesquisa na mutação. Pesquisa genética. Pesquisa genética. É um exame que geralmente é feito através de exame de sangue, mas não é feito em qualquer laboratório. Então são laboratórios especializados em genética que fazem esses exames, e são exames que geralmente não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde e pelos planos de saúde. Então são exames que geralmente são feitos de forma particular. Na verdade, eu acho que se os planos de saúde pensassem de forma mais racional, eles iriam reduzir muito o custo deles. Com certeza. Se eles pagassem esses exames se fossem exames com uma boa orientação médica, né? Não para a população em geral, não quero pesquisar, mas para aquelas pessoas que realmente têm um risco aumentado. Doutor Heriberto, e hoje essa equipe, como é que ele oferece o tratamento? Bem, o que acontece? A gente primeiro atende nossos pacientes e os tipos de tratamento eles vão variar de acordo com as necessidades dos pacientes. Então a gente oferece para eles basicamente o tratamento com hormonioterapia, que é um tratamento para os pacientes de câncer de mama que não precisam de quimioterapia. A gente oferece tratamento com anticorpos monoclonais, que são drogas-alvo, drogas inteligentes, geralmente são dadas para os pacientes que têm alguma mutação ou algum aspecto específico na biologia molecular da doença. São drogas que não fazem cair cabelo geralmente, que têm menos efeitos colaterais e que são bem mais toleradas. E oferecemos o tratamento tradicional, que ainda não teve nenhum tratamento que se mostrou superior do que a quimioterapia. Então essa quimioterapia a gente não fala que é sempre a mesma receita para todo mundo. Essa quimioterapia ela também tem sido modificada com o passar dos anos. E o que eu posso dizer para você também é que o que é feito tanto em São Paulo como na maioria dos tratamentos que é feito nos Estados Unidos e em outros países é ofertado aqui também no CEQIP e em outros lugares aqui também de Recife. O Grupo Reviver é uma coisa fantástica de vocês. Eu tive a oportunidade de gravar com as meninas e foi uma matéria muito divertida. E aqui no CEQIP a gente também oferece outros lados que proporcionam um bem-estar para o nosso paciente, que é o lado da humanização. Então a gente tem o Grupo Reviver, que são casos de pessoas que estão lutando ou que superaram a doença, que estão dando seu exemplo de vida. A gente tem à disposição dos nossos pacientes a psicóloga diva, temos um nutricionista, temos uma equipe de enfermagem altamente treinada e o suporte de mais ou menos 10 médicos com visitas hospitalares que estão aqui quase que 24 horas para atender nossos pacientes. E a gente nota que realmente aqui existe um astral diferenciado. É bem legal. E a gente tem que ter esse astral, parabéns. Porque uma doença que às vezes traz um baixo astral, a gente tem que estar muito bem para poder dar o suporte para os pacientes. Isso. Qual é a melhor forma de prevenir a doença? Érica,
que eu posso falar para você é que não existe uma melhor forma de prevenir a doença. A gente só consegue prevenir realmente a doença nos pacientes que têm essa desordem genética, no qual a gente consegue detectar essa desordem através do exame e que o paciente, neste caso, aceite alguma opção de tratamento. Para a população, de um modo geral, o que a gente oferece é o diagnóstico precoce. Então, é fazer a mamografia de forma anual, geralmente para os pacientes com mais de 40 anos, e associada à ultrassonografia das mamas. Então, quanto mais cedo a gente diagnostica, maior a chance de ser um carcinoma in situ, como você falou, aquele não invasivo. E ser melhor tratado. E se for invasivo, ser um tumor pequeno, que muitas vezes nem de quimioterapia vai precisar. Às vezes com a própria cirurgia, radioterapia e comprimidos, que é a hormonioterapia, essa paciente pode ficar curada. E a doença nunca mais voltar. Então, o melhor diagnóstico a melhor prevenção para o câncer de mama, de um modo geral, é o diagnóstico precoce, é o diagnóstico inicial da doença. Doutor Heriberto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu adorei, encerrando aqui as nossas atividades do Outubro Rosa. Adorei passar esse mês aqui com vocês aqui no CEQIP, participando das atividades de vocês também. E a equipe está toda de parabéns, inclusive o doutor. Muito obrigado, Érica. Para a gente aqui do CEQIP é sempre um prazer, principalmente poder promover o combate ao câncer de mama, o diagnóstico precoce, e desta forma a gente tentar diminuir a mortalidade da doença. E eu gostaria que vocês ficassem ligados tanto nas dicas que eu dei para vocês como no programa Clique. Muito obrigado. Ok, a gente que agradece. Obrigada. E você fica ligadinho que daqui a pouco tem toque de chefe delicioso para você. Não sai daí.